Olá, meu nome é Ana e na aula de Direito das Obrigações de hoje falaremos sobre daqueles a quem se deve pagar, artigos 308 a 312 do Código Civil. Artigo 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. A satisfação do crédito depende de pagamento realizado ao credor, sob pena de ser o pagamento inválido. Em regra, o pagamento deve ser realizado diretamente ao credor, ou a quem de direito represente, sob pena de não extinguir a obrigação. O representante recebe na qualidade de credor, por decorrência da lei, como acontece com seus sucessores, ou por deliberação contratual. O pagamento pode ainda ser realizado por aquele que não o representa. Neste caso, os efeitos do pagamento ficam condicionados à ratificação do credor. Artigo 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Se o devedor pagar de boa-fé outra pessoa que não o real credor, este será exonerado de sua obrigação para com o credor, devendo este último reaver seu crédito com quem o recebeu. Exemplo: quem se passa por proprietário de um imóvel e o aluga para outrem. Quando o devedor paga o valor do aluguel, ele se desobriga do pagamento e o real proprietário do imóvel vai cobrar o valor daquele que o recebeu. Artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. É considerado inválido o pagamento ao menor que não pode quitar. O credor incapaz não pode praticar ato jurídico sem estar representado ou assistido, pois não é capaz de extinguir a obrigação. Exemplo: pagamento ao menor impúbere e não ao pai. Nesse caso, não é só a quitação inválida, mas o próprio pagamento é considerado não realizado. Mas o artigo 310 prevê uma exceção quando diz que o pagamento efetuado ao incapaz de quitar será válido quando reverter em benefício desse. A regra geral visa proteger o incapaz, porém, se o incapaz fazer bom uso do dinheiro, não gerará instabilidade jurídica ou enriquecimento indevido. Exemplo: A, divorciado de B, é pai de C e paga-lhe alimentos. Manda o dinheiro pelo filho para que este entregue para a mãe. Porém, o garoto compra vários livros com o dinheiro. A precisa provar que a quantia se reverteu em benefício do garoto, para que o pagamento tenha validade. O que denota benefício é aumento de patrimônio, aquisição de bens e vantagem econômica. Portanto, para o pagamento ser considerado eficaz e extinto da obrigação, quando realizado ao incapaz ou aquele que não estava autorizado, deve-se provar que reverteu em favor do credor. Artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. O portador da quitação, ou seja, aquele que se diz representante do credor, portando um recibo por este assinado, que busque do devedor um pagamento, é autorizado a recebê-lo. Exemplo: se A é credor de B e C, com documento de pagamento assinado por A, cobra de B, considera-se este autorizado a receber o pagamento, pois está atuando como representante do credor. No entanto, esta situação presume-se como relativamente verdadeira, havendo a possibilidade de prova em contrário, visto a possibilidade de que o documento apresentado tenha sido furtado. Sendo furtado o recibo do credor, o devedor não é obrigado a pagar outra vez, pois o documento assinado pelo credor prova que o credor recebeu o pagamento, sendo então o devedor exonerado da obrigação. Deve então o credor buscar o pagamento do ácipe falso. Exemplo: se C, se apresentando como representante de A, com recibo devidamente assinado, recebe o pagamento de B,
que posteriormente venha a ser provado que o documento era objeto de furto, B é exonerado da obrigação, não sendo obrigado a pagar outra vez. A deverá buscar o pagamento de C. Artigo 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Nos casos em que o devedor estiver sendo executado e houver sido intimado de penhora ou de impugnação oposta por terceiro sobre o crédito por ele devido, o pagamento que o devedor vier a efetuar diretamente ao credor será considerado ineficaz. Por quê? Porque tanto no caso da penhora quanto da impugnação de terceiro, o credor abre mão de receber o crédito em favor do juízo. Desta forma, uma vez que o devedor for validamente citado dos referidos atos, deverá realizar o pagamento do que deve ao juízo responsável pela execução em questão, mediante consignação em pagamento ou depósito, e não mais diretamente ao credor. Mas, e se mesmo após ser citado devidamente, o devedor efetuar o pagamento ao credor? Se isto ocorrer, o devedor ainda assim continuará obrigado ao pagamento perante o terceiro exequente ou embargante, uma vez que efetuou o pagamento a credor que momentaneamente não detinha o poder de receber, de modo que seu pagamento não será considerado eficaz. E, neste caso de devedor realizar o pagamento diretamente ao credor, a despeito da existência da execução, e ficar obrigado a pagar dívida do credor a terceiro exequente ou embargante, o devedor terá direito de regresso contra o credor, para evitar o enriquecimento sem causa. Para facilitar, vamos exemplificar. A deve para B uma certa quantia em dinheiro. B é executado para pagar uma dívida para C, e o juiz determina a penhora. Como B não tem nenhum bem, ele determina a penhora do crédito que B tem em face de A. Então, A é intimado que o valor que ele deve para B está sob penhora. Por estar sob penhora, este crédito já não é mais devido a B, e sim a C. Este é o credor de B, o qual entrou com a ação de execução contra B. Se A, mesmo sendo intimado da penhora, pagar a B, ele poderá ser constrangido a pagar novamente, tendo em vista que quem paga mal, paga duas vezes. A, neste caso, poderá entrar com a ação de regresso contra B, para poder receber de volta aquilo que pagou indevidamente. Por hoje é só, turma. Nos vemos na próxima aula. Created using Powtoon.